Prazer Olha imenso só. estar com você, doutor Felipe Diniz. Muito prazer. Olha, eu vou aproveitar, então, já temos algumas pessoas entrando, então eu vou Sim. aproveitar agora para te apresentar, né, que você é minha convidada hoje, né, e aí contar um pouquinho de como a gente se conheceu, né, já tem alguns anos, né, Uhum. Jaqueline é uma querida psicóloga que a gente se conheceu lá no curso, quando ela fez a formação, aliás, a pós-graduação, né, especialização em TCC, né, e aí ela foi minha aluna lá e ela é minha colega, né, a gente trabalha junto, tem vários Uhum. pacientes em comum, né, já escrevemos livros juntos e tem mais coisa vindo pela frente, né. Ah lá, Manual de Excelente. Ela editora Conquista, e tivemos essa oportunidade ano passado de fazer essa obra aí, com a coordenação da nossa querida Cristina Abram, né, que foi uma delícia esse projeto, e temos mais vindo aí, né. Olha, Sim. Tiago, um beijo. Então, aí eu apresentando, aí a gente trabalhando junto, a gente tendo esses contatos, essas conversas, e agora com essas coisas da tecnologia, né, com o coronavírus, a gente em casa, a gente está tendo a oportunidade de fazer debates, né, ao vivo sobre esses assuntos, e esse especificamente parece que é a bola da vez, né, esse mês de maio é o mês do pânico, né, parece que a coisa brotou, né, e É. aí foi onde a gente a debater esse assunto, né. É um prazer, doutor, estar aqui. Um prazer. Olha, gente, ele é, além de excelente médico, é um espetáculo de professor. Hoje mesmo, ontem eu falei para ele o seguinte: eu tenho todas as aulas dele gravadas, que eu não Ah, podia que perder. perigo! Não, mas todas as aulas estão ótimas, tá? Pode ficar despreocupado. Excelente, excelente. Um prazer. Bom, fico feliz, isso é Em um outubro sai, em outubro, doutor Felipe, sai o nosso manual de hipnose clínica. Em outubro, se Deus quiser, se o isso. coronavírus deixar, né? Aham, pois é, se o Corona deixar, vai ter nosso manual, né, para a gente poder falar um pouquinho mais sobre a hipnose, que é um dos nossos temas de hoje, né? Sim, Inclusive, sim. eu acredito que tem interessado muita gente, né? A gente vai, no máximo possível, vendo as perguntas que as pessoas vão fazendo, e ver se a gente consegue também ir interagindo com as pessoas que estão junto com a gente, né? Sim, sim, Bom, a sim. gente foi combinado que a gente ia conversar, né, sobre esse tema, Uhum. falando um pouquinho sobre como que as pessoas chegam para a gente. E, normalmente, as pessoas chegam para a gente de várias fontes, né, e sempre no desespero, como ver a frase que trouxe esse tema nosso hoje. Doutor, estou em pânico. Né? Então, e é isso, as pessoas muitas vezes perguntam, quem eu vou buscar ajuda, onde é que eu vou? Né? E ficar aqui psicólogo, psiquiatra, neurologista, sabe-se lá onde procurar. E aí uma das coisas que a gente volta na velha pergunta, né? Qual a diferença de psicologia para psiquiatria, né? Uhum. E é um tema impressionante, parece que todas as vezes a gente tem que retomar e as pessoas confundem muito. No fundo, tem razão essa confusão, porque a gente trabalha basicamente com as mesmas coisas, só que de formas diferentes e complementares, né? E é por isso que ele fala que a gente trabalha junto, né? A gente tem que se Sim, compartilhar, né? sim. E aí eu queria te colocar, né, o tema pânico, né? O paciente muitas vezes chega para mim ou chega para você, muitas vezes da clínica geral, né? Que o paciente vai no hospital passando mal, achando que está morrendo do coração, que está morrendo, está tendo um problema pulmonar, e aí lá se identifica que o fator causador não é realmente um problema orgânico, mas sim uma crise, e não é qualquer crise nervosa, é uma crise de pânico, que não é uma crise nervosa simples, ela é específica e bem determinada ali de teorias. E aí eles normalmente encaminham ou para um, para outro, ou às vezes não encaminham, simplesmente mandam a pessoa decidir. Mas muita gente chega inicialmente no psicólogo, até por preconceito da psiquiatria, né? E aí que eu queria começar perguntando para você, como é que normalmente essas pessoas chegam para você? Como é que se apresenta essa situação do pânico para você no dia a dia? Bom, doutor Felipe, nesse momento da pandemia, as pessoas estão desesperadas porque com acompanhando as notícias via TV, via jornal,
elas começam a ter aquelas reações que a gente já sabe que são comuns. Se elas ouvem que o coronavírus dá falta de ar, elas fazem contato comigo, muitas das vezes uma pessoa que eu nunca vi, tá? Sabe que eu sou psicóloga por causa das redes sociais, fala assim, doutora, eu estou com insuficiência respiratória. E não tá. Ela tá com sensação de falta de ar. Que é o Então, termo da vez. o que acontece? Eles chegam para mim encaminhados por clínica geral, eles chegam para mim encaminhados por gastro. Tenho muitos amigos que são gastros, porque a gente sabe que o pânico ataca muito a parte digestiva, tanto a parte gastrointestinal, neurologistas também. Como o senhor falou, o cliente, antes de buscar a saúde mental, um profissional da área de saúde mental, mesmo que ele não entenda o que é saúde mental, eles nem param para pensar o que seria saúde mental. Primeira coisa que eles procuram, clínica médica, em especial cardiologia. Exatamente. E aí, o médico, olha, eu já tive paciente de ficar internado 21 dias em hospital de coração, onde o médico buscou entender o porquê da dispneia do paciente por 21 dias, fazendo todo tipo de exame, para depois, eu acho que o médico ficou mais decepcionado do que o paciente em dizer o seguinte, olha, é melhor você procurar um psicólogo. Mas assim, sabe? Arrasado, tipo, não consegui te ajudar. Porque o médico tem isso. Ele quer ajudar o paciente fisicamente. Só que o pânico ou os transtornos mentais em geral, se não for um médico específico, como eu sempre digo, o psiquiatra, nem mesmo o neurologista consegue ajudar. Então, resumindo, o paciente chega para mim de diversas fontes, tanto por médicos como o senhor, médicos de clínica geral e etc., e também por meio de rede social, sempre com queixas que eles consideram físicas, ok? Exatamente. Físicas. Exatamente. E aí, o engraçado é porque quando você faz toda uma investigação, quando vem da clínica geral, e faz toda uma investigação e não encontra, como um caso desse é um caso extremo, que eu acredito que provavelmente a pessoa deve ter insistido por alguma suspeita em alguma outra coisa, a ponto de falar, não, realmente não achei nada, ou o que eu achei não justifica. E aí, vem a hipótese psicogênica daquele sintoma físico. Isso é muito importante você frisar o físico, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Os critérios para o diagnóstico e tal, e isso é muito importante. Só que aí, aí chega na questão de você não identificar uma doença física, e a decepção, na verdade, ela não é uma coisa que deve ser bem vista, porque o fato de não ter um substrato físico não significa que a pessoa não esteja doente, extremamente doente. Afinal, só quem já teve, eu não estou falando nem de transtorno do pânico, só quem já teve um ataque de pânico e sabe o que é o desespero e o mal-estar daquilo. Que muitas vezes é um mal-estar muito pior do que muita doença fatal, por exemplo. Nossa. Né? Isso é importantíssimo a gente ter essa consideração, porque é doença, é um mal, é um sofrimento, né? E essa decepção por não ter encontrado outra coisa, na verdade, meu querido, você encontra uma coisa feia, uma coisa que precisa de um tratamento muito sério, e é difícil. Né? Porque faz muita gente... Paciente, doutor Felipe, só para completar o que o senhor está falando. Muitas das vezes, na verdade, assim, 99% das vezes, eles dizem o seguinte: eu preferia encontrar algo físico, ainda que fosse muito ruim. Olha o nível de sofrimento, ainda que fosse muito ruim. Porque eu poderia fazer um tratamento médico e teria a chance de ficar boa. Quando a pessoa pensa, doutor Felipe, que sendo de ordem emocional vai ter que ter participação dessa pessoa, o médico ele vai conduzir, o psicólogo vai conduzir, mas depende muito dele, ele fica mais sofrido ainda, porque ele não se encontra em condição de se ajudar.
Exatamente, exatamente. E é pesado porque, além disso, é como se ele tivesse culpa daquilo, né? Como se ele não como se estivesse inventando, como se fosse uma coisa que ele desejasse ter, ou pior, né? Aí vem o preconceito social e a falta de apoio, né? Que não, isso não é nada, isso é coisa da sua cabeça. Sim, é coisa da sua cabeça e é ruim pra É. caramba, mas não significa que seja o que as pessoas chamam de frescura, de piti, Uhum. de falta do que fazer, sabe? Então, as pessoas muitas vezes julgam que a fonte, a origem psicogênica, a gente fala, é a origem mental, como se fosse algo inferior ou algo que não carecesse de importância. Mas, no final das contas, o que importa é o sofrimento, né? E é por isso que o paciente fala você, eu queria ter uma doença que eu soubesse ali fosse inquestionável, do que uma dessa que é questionável, né? Inquestionável entre aspas, porque só você sabe o que você está sentindo, você não tem como provar que aquilo está ali em você, exceto pelo que você viu, né? Isso que é triste. O apoio familiar, né? O entendimento da família, que não é a frescura, não é falta de força de vontade, né, doutor Felipe? A gente Pois é. esbarra com muita dificuldade da família se engajar no tratamento com a gente. Por Bem, isso é olha tão que você... importante o diagnóstico que o senhor vai dar agora. É, É pois tão importante. essa coisa, isso é muito importante, realmente a gente chegar no diagnóstico e justamente por causa disso. Porque quando você também tem um aval de um profissional, olha só, isso aqui é isso, por causa disso, disso, que configura uma doença reconhecidamente médica, que o tratamento envolve não só o médico, sabe? E às vezes nem envolve o médico, porque não for, né? Mas que exige um diagnóstico de uma forma séria. Isso é muito importante que a família tenha esse aval. Não só a família e o paciente. Muita gente foge, obviamente. Ninguém quer. Aliás, as pessoas às vezes não querem aceitar uma condição dessa. Mas a medicina versa sobre isso. A medicina Sim. escreve, pesquisa e comprova a existência desse tipo de transtorno. Né? Então, nós temos os critérios para diagnosticar. Não é qualquer coisa que é pânico. Né? Nem tudo que a Sim. pessoa fala, tudo em pânico. Não é, nem sempre. É só outras coisas. Mas a gente entende a situação. Mas a crise de pânico, o transtorno do pânico tem diagnóstico. Tem forma de se diagnosticar, né? Tem um monte de gente aqui que eu convidei e que está aguardando esse momento que o senhor agora vai explicar a diferença e de fato, porque eu chamei famílias também para estarem hoje aqui, porque a família precisa apoiar. Muitas das vezes, doutor Felipe, quando o senhor passa uma medicação, o familiar fala o seguinte: não toma remédio, não. Não precisa, não. Tenha força de Nossa, vontade, vai na igreja, ora, aceita Jesus. E por aí vai. Então, esse vai momento, lavar roupa, né? Tem até vai essas lavar roupa, coisas vai no assim. shopping. E agora que o shopping está Vai, fechado, com isolamento social? Então, então, agora, exatamente. doutor Felipe, por É, favor, explica para o meu povo que está aqui, Karina, um monte de gente que já chegou aqui, que precisa ouvir, que quer ouvir sobre isso assim, e da sua boca, que é médico. O doutor Felipe aí, né? é psiquiatra, um dos grandes psiquiatras. Meus, eu Olha, tenho muita sorte de ter grandes amigos psiquiatras, mas o sou doutor suspeito, hein? Doutor Felipe tem um maior respeito por ele. E agora a gente vai parar para ouvir, doutor Felipe. Contigo Vamos agora. Fala pra gente. momento acadêmico, né? Cadê meus É. slides, né? Que sempre me ajudam, agora não tem slide. Mas veja bem, essa parte é importante para a gente falar, porque realmente é isso que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, que o conhecimento é poder. Né? Conhecer as coisas é a melhor forma de você dar autenticidade àquelas coisas e poder, inclusive, trabalhar com aquilo. Então, o primeiro passo que a gente faz com nossos pacientes, em primeiro lugar, logo em seguida, com quem acompanha ele, seja amigos, familiares, cônjuges, filhos, o que for, a gente faz um trabalho de psicoeducação. O que é isso? Explicar para as pessoas o que é essa doença, quais são as características dela e como é que a gente faz, o que se faz com ela, por que ela é gerada, o que aconteceu, por que isso é causado, né? Então,
a primeira coisa que a gente faz para o paciente é explicar, olha só, você tem transtorno do pânico porque você sofre disso, 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 disso. Você tem esse grupo de sintomas e sinais. Então, o que são eles? A primeira coisa que a gente diferencia é ataque de pânico de transtorno do pânico. Um ataque de pânico, ele é caracterizado por duas fontes de sintomas, né? Os sintomas mentais, que basicamente é uma ansiedade, né, mental, uma apreensão muito intensa, um medo muito intenso, acompanhado dos sintomas, que são sintomas físicos, né? Normalmente são os cardiológicos, que é o que faz a pessoa procurar atendimento, que é palpitação, às vezes dor no peito, uma angústia muito grande, uma falta de ar muito intensa, uma respiração muito rápida e superficial, tremores que pode chegar a verdadeiros apaulamentos, a pessoa fica se debatendo mesmo. Muitas pessoas começam a ter crises de choro, de grito, fica falando, repetindo palavras e palavras, eles chamam de ruminação de palavras, né? A sensação da pessoa, e aí vem outro sintoma mental, que é a sensação, por conta disso tudo, é de que está a ponto de morrer. O pensamento que vem na cabeça é eu estou morrendo. Então, o pânico é um extremo, uma crise extrema do grupo das ansiedades. E aí entra, esse é um ataque de pânico, né? Ele costuma ser rápido, né? Ele se inicia, pode até ter uma base ansiosa, mas de repente ele vai lá nas alturas, ele tem um pico, esse pico pode durar de 10 até 30 minutos, tendo casos até mais do que isso. Mas normalmente, uma boa crise de pânico que se presta, em média, 10 minutos, um pouquinho mais. Tá? Ela é autolimitada. Algumas pessoas podem até ter desmaios. Tá? Não é comum desmaio, pode ter dor de cabeça, cefaleia, né? Pode ter tonteiras. O desmaio é descrito como possível, mas não é comum. Tanto que a existência do desmaio é uma das coisas principais, que aí sim a gente vai investigar se não tem outra causa. Porque desmaiar não é qualquer coisa. Desmaiar não é um sintoma qualquer. Né? Se somado com sintomas cardiológicos, óbvio, né? Tanto que quando a pessoa busca atendimento médico, clínico, ela está coberta de razão. Vai ver se isso não é outra doença. Né? Porque nós temos doenças gravíssimas, até mais comuns do que o transtorno do pânico, embora o pânico seja muito comum, e que correspondem, pode gerar os mesmíssimos sintomas. Mesmíssimos sintomas. Ok? Bom, por isso, doutor Felipe, por isso, que, só para endossar o que o senhor falou, quando um paciente vem para mim relatando esses sintomas e ele ainda não foi ao médico, eu digo que vá. Para depois, então, voltar comigo. Pode até ficar paralelo. Algumas pessoas, doutor Felipe, eu condiciono. Só trato de você se você for a um médico e trouxer, tá tudo bem. Porque de tanto a pessoa ouvir um vizinho, ou um primo, ou um parente que teve pânico, ele logo entende que ele também está com pânico. Aí eu pergunto, quem disse que você está com pânico? Para quem nunca teve, ter um primeiro ataque desse e já logo procurar, assim, ele pode ter até acertado, mas a gente não pode pecar pelo excesso, porque significa muito. Enquanto o pânico não mata, a pessoa que tiver uma condição física boa, outras coisas matam. Então é prezar pela vida mesmo, né? Então essa é a conduta correta, vai acompanhando o paciente, porque muita gente demora a buscar ajuda, né? Encaminha, mas acompanha. Isso é muito importante como você faz, né? Agora, isso eu estava descrevendo, Jack, o ataque, né, do pânico. O ataque de pânico não é igual a ter transtorno de pânico. Até porque, se a gente for pensar que a ansiedade ela tem um tônus, né, todos nós temos uma ansiedade natural, isso é necessário para a sobrevivência, nosso corpo tem que estar no estado de apreensão para avaliação de risco, fugir de coisas não ameaçadoras. Então, a gente tem um sistema cerebral todo moldado evolutivamente para isso, para a gente ter níveis de ansiedade naturais. O problema é quando isso começa a ficar frequente demais ou excessivo demais. E o máximo da ansiedade é o pânico. O pico da ansiedade máxima é o pânico, que é a sensação de quase morte. Né? Então, essa é a ansiedade máxima. Tá? Tanto que algumas pessoas, por ativar esse sistema de luta, algumas pessoas até, é raro, mas acontece que algumas pessoas podem ficar agressivas no ataque de pânico.
É aquela história do bichinho acuado. De tão acuado, ele acaba Sim, atacando, né? É a mesma sim, analogia que a gente pode fazer. sim, Mas sim. agora, a gente pode ter ataques de pânico dentro de outros quadros, porque mais de 90% das pessoas que sofrem de pânico têm outra condição. Sim, sim. Parada, vamos colocar que uns 2/3 dessa população tem depressão junto. Pessoas com depressão têm muito ataque de pânico. Que não, então tem uma associação fortíssima. Vamos colocar que somente 9% dessa população que tem pânico puro, né? O restante tem comorbidades. Então, carro-chefe é a depressão. Logo em seguida vem todos os outros transtornos de ansiedade. É a ansiedade generalizada, a agorafobia, a fobia simples, toque, alguns transtornos de personalidade entram também, mas aí é menos, né? Mas o pânico, o uso de drogas, o uso de substâncias podem causar pânico, né? E pessoas com transtornos psicóticos também podem ter níveis de ansiedade tão fortes que viram ao pânico. Então, isso é quando a ansiedade cresce demais. É Agora, o muito transtorno... importante, é muito importante isso que o senhor está falando, porque às vezes o paciente sai da sala do médico e vem para mim. Aí ele diz assim, doutor, o médico falou que eu tenho um transtorno de pânico, mas eu não entendi, porque eu também tenho toque. Agora o senhor explicou. Porque a pessoa não vai ter Sim, uma coisa só. Muitas vezes a pessoa vai ter comorbidade. O que é comorbidade? Diversas doenças juntas, né? Diversos transtornos juntos. Depressão, com pânico, depressão, com ansiedade, com toque. E às vezes eles vêm isso. achando que é redondinho, sabe? Que a pessoa Não, vai ter nem toque de e acabou. longe, redondinho de livro a gente quase não tem no consultório, né? Exato. É muito variamente, é muito complexa para isso, né? O redondinho é só no livro, para a gente estudar e entender, mas Sim, na vida, queria que fosse só igual uma verruga, pega e tira, né? Queria que fosse assim, é, não é. mas não é, Né? não é. Bom, aí o pânico que eu estava falando, ele pode vir como sintoma, como um ataque, vários transtornos. Só que o transtorno do pânico, ele além de ter os ataques em si, né, a pessoa vai ter uma frequência variada, nem sempre tem a mesma intensidade, pode ter outros níveis, né, não tão fortes, mas a pessoa consegue reconhecer que é um pânico, né? E além disso, ela vai ter que se enquadrar em outro critério que é, no período que ela não está em crise, ela tem duas coisas. Uma, ela se preocupa em novo ataque, ou seja, ela passa a ter medo de ter novo ataque. E ela fica com aquilo muito preocupada. Inclusive, aquilo toma muito mais tempo do paciente com transtorno em si do que o ataque. Porque às vezes ele teve um ou dois, ou sei lá, na vida, e aí nisso, mas ele passa boa parte do tempo dele morrendo de medo de ter. E aí vem o segundo ponto, que também ele altera o comportamento dele por causa disso. Ele já começa a não ir trabalhar, já começa a ficar dentro de casa, a não querer sair de casa porque tem medo de ter ataque, é o que a gente chama de agorafobia. Tanto que no sistema classificatório a gente pode colocar transtorno do pânico com agorafobia ou sem agorafobia, que é esse medo de sair de casa. Né? Então, tem uma mudança de comportamento e um medo de entrar em crise. Isso é fundamental para a gente diagnosticar o transtorno. Fora os critérios de inclusão. Não pode ser justificado por outra doença, esses sintomas, e não pode ser justificado por doenças psiquiátricas também, nem por substâncias, né? Substâncias químicas que podem causar isso, como cocaína, anfetamina, maconha, que são as drogas que a gente sabe que podem causar. Nem todas causam, essas a gente sabe que podem causar crise. Né? A maconha poderia causar? É? A maconha Maconha? poderia causar? É? Sim, sim. A maconha ela tem duas situações de crise causadas diretamente por ela, transitórias, são rápidas, mas por ação química delas. Uma delas é a crise de pânico. A segunda é um surto psicótico leve e transitório rápido. Entendeu? Mas a pânico é uma delas, por ação direta. Tá? Mas é um ataque. Entendeu? É isso que quer dizer, um ataque. Sim, sim. Entendeu? Por que estou te perguntando isso? Porque eu já tive pacientes que desencadearam o medo de ter um ataque de pânico depois de fazer a utilização, experimentou a maconha. O coração deu aquela agitada. Nunca mais usou maconha, aí já ajudou, né? Mas em compensação, desenvolveu o pânico. Aconteceu.
E é um risco, né? Se a pessoa teve um tipo de reação dessa com uma substância específica, ela é uma pessoa, ó, não é para mim, né? Então não é um tipo de substância que eu posso ficar brincando, né? Para poder e correr o risco de ter um ataque desse, porque é horrível. O ataque de pânico é uma coisa. Assistir é péssimo, e viver é péssimo. Sim, É uma crise sim, real e é um valor. Muito, sim. muito. Que é a Agora, sensação de morte iminente, né? exatamente, isso é fundamental a gente lembrar isso, porque a sensação é física, é muito marcante. O fato de sentir que está com medo, de sentir uma apreensão de algo que você não sabe o que é uma coisa. Agora, você sentir que está você sentir o corpo reagindo a isso, um mal-estar cardiológico, uma falta de ar, a sensação de que vai sufocar, é horrível. Então, assim, é só quem viveu realmente que pensa. E aqueles 10 minutos, fala assim, é só 10 minutos? Aham, vai viver 10 minutos assim, não é não? É. Eu vi uma reportagem, agora não vou lembrar onde, que aumentou mais de 700% os quadros de ataques de pânico Uhum. agora no isolamento Não, social. é verdade isso. Muitas das coisas que no Covid, isso é fundamental, e eu falo que maio é o mês do pânico, né? Porque é impressionante como a demanda por conta desse tipo de sintoma ficou muito grande nesse período, né? A gente está vivenciando um momento onde o pico da doença tem sido anunciado, os leitos encerrados, né? Um sistema político entrando em colapso. Então, a gente está começando a sentir um sufoco externo. E a isso sobrevém um aumento dos níveis de ansiedade. E nesse momento, Normal. o contato social está muito menor, as pessoas mais fragilizadas, por várias situações, ou porque têm tendência já, ou porque estão vivenciando várias coisas ao seu redor além disso, elas acabam, aliás, não são mais, elas acabam se tornando mais fragilizadas, né? Sim, E sim. o pânico, ele é muito interessante porque de todas as doenças que a gente estuda, a gente sabe que existe um substrato neural para ela, mas é a que a gente mais consegue reconhecer o fator externo causador, que foi o gatilho, ou quais são os gatilhos, né? Que é o que a gente tenta buscar na terapia quando a gente começa, né? O processo de psicoterapia. Sim, sim, sim. Exatamente. Só completando, muitas pessoas falam para mim assim, doutora, isso aí acontece, doutor Felipe, todos os dias. Aí a pessoa fala para Uhum. mim assim, eu fui ontem no médico, o senhor tem que arranjar uma bola de cristal, ou alguma coisa aí, um pozinho de pirim-pim-pim. Porque as pessoas falam para mim assim, eu fui ontem no médico, ele me passou antidepressivo, ele me passou clonazepam, essas coisas todas aí. Doutora, e hoje eu passei mal. O senhor passou ontem. Ele nem Ah, comprou ainda. nem controle, Nem comprou ainda. Aí eu falo né? assim, gente, mas tem que ter calma, tem um tempo. O tempo, o fator sugestivo é impressionante, né? A gente tem que lembrar que uma das coisas que a gente observa, inclusive a nível cerebral, é que essa pessoa está já funcionando num tônus simpático já mais elevado, né? O que eu chamo de tônus simpático? O sistema nervoso autônomo, que é aquele que é coordenado pelo sistema de adrenalina, tal, que é responsável pelo nosso funcionamento automático, né? Batimento cardíaco, assim. Essa pessoa já está no limiar mais intenso assim, do que normalmente as pessoas estariam. Além disso, a gente sabe que no pânico, as pessoas, quem sofre de pânico, né, elas demoram mais a se adaptar a estímulos repetitivos. O que é isso? Sabe quando você fica ouvindo um barulho repetitivo e daqui a pouco você não está prestando atenção mais naquilo? Que seu corpo começa a anular aquele estímulo e não fica tão mais evidente. Essas pessoas, elas demoram mais esse processo. Então, elas ficam mais exasperadas com essas situações. Além disso, elas reagem mais rapidamente a estímulos moderados, coisas que uma pessoa que não tem esse problema teria que ser um estímulo muito mais intenso para ela reagir, ela já reage a estímulo moderado. Então, essa pessoa já está num tônus, ali já está no ponto, né? E aí acontece uma sugestão dessa, aí eu vou tomar um remédio, já começa a passar mal. Pelo efeito sugestivo que ela já tem por conta dessa ansiedade, né? O corpo dela já reage mais facilmente, né? E Sim. aí, eu queria ver, assim, que agora a gente entendendo direitinho, espero que todo mundo tenha compreendido que pânico não é qualquer coisa. Queria que a gente conversasse um pouquinho agora sobre o que fazer, né? O que fazer com isso. Já que eles buscam ajuda, a gente faz diagnóstico, explica para as pessoas,
E agora o que que a gente faz com isso? E aí foi uma coisa que a gente conversou ontem, né? Já que vamos começar pelo mais importante, porque as pessoas buscam querendo um remédio. Uma coisa que resolva logo, porque o pânico, eu falo, os paniquetes são súbitos, eles são urgentes, eles são para ontem. Você não pode esperar 3 dias para poder vir. Tem que ser para ontem, né? Então, que é muito ruim a sensação. Só que aí a gente fala assim, que o tratamento principal é a psicoterapia. E aí muitas vezes as pessoas, mas eu quero, sabe, fica com aquela coisa. Então eu falo assim, vamos começar a falar de psicoterapia, depois a gente fala um pouquinho de remédio, porque eu acho que isso é fundamental para esse tipo de estudo, né? E aí a gente que trabalha com TCC, né, principalmente você, né, agora como especialista, podia falar um pouquinho de como é que é organizado esse tratamento a nível de psicoterapia, né? Podia falar para a gente um pouco sobre isso. Sim. O senhor já falou sobre a questão do gatilho, que é muito importante. Quando o paciente chega para mim, a gente estrutura de alguma maneira parecido com o que o senhor falou, que é psicoeducação. Antes um pouquinho da psicoeducação, já pelo telefone, a gente já vai criando aquela aliança terapêutica, porque quem tem pânico, tem pressa e é desconfiado. Porque ele geralmente já veio de outros profissionais que não deu certo. Já veio do médico, do psicólogo de tal lugar, do psiquiatra que ele acha que não acertou a medicação, nada, ele só não criou aliança. Então é muito importante que nós, terapeutas, criamos uma aliança de terapêutica com o cliente. E a gente chama isso de rapport, que apesar de ser um nome diferente, nada mais é do que uma aliança. E a partir daí, a gente trabalha a psicoeducação. Doutor Felipe, isso que o senhor falou aqui, explicou aí do sistema nervoso simpático, né? Que já dispara as reações fisiológicas, isso aí a gente explica também no consultório. E a gente percebe que a pessoa que tem pânico, ao entender que, na verdade, houve um gatilho que fez o sistema nervoso dela, simpático, autônomo, disparar todas as reações fisiológicas, que seria aquele sistema de luta e fuga. Nossa, ela fala assim, ué, então isso não é meu coração sozinho? Isso não é o meu estômago sozinho que criou uma náusea? Não. É o teu sistema nervoso autônomo. Para ele, você está correndo risco de vida. Ele não tem esse entendimento. Então, na terapia cognitivo-comportamental, eu acho ela espetacular, porque ela se preocupa em... nós, profissionais da terapia cognitivo-comportamental, nós precisamos entender essa parte para a gente explicar ao nosso paciente. Porque muitas das vezes, o senhor também é hipnoterapeuta. Então, você já tem uma visão de explicar tudo isso, que não é o caso de todos os psiquiatras, a gente sabe disso. Até porque, às vezes, um médico está lá, no sistema público de saúde, atendendo 30 pessoas. Ele não vai ter tempo para isso. Não dá tempo, não dá tempo. E aí, nós, psicólogos, damos esse apoio também. Primeiro, acolhendo essa pessoa que está se sentindo insegura, que está se sentindo prestes a morrer sem ninguém entender o que ela está passando. Nisso a gente já está criando aquela aliança terapêutica. Psicoeducação explicando tudo isso. E aí, a gente vai explicar para ela que existe, de alguma maneira, um gatilho mental. E tem uma atividade de casa que a gente prescreve para os nossos clientes panicados, que é muito legal. Às vezes eu passo até por WhatsApp, que é o registro de eventos significativos ou significantes, ou às vezes eu coloco registro de pensamentos automáticos. Por quê? A nossa mente, ela não sabe o que é real ou o que é da ordem da imaginação. Fechou os olhos. É a mesma coisa. Quando a gente fecha os olhos e a gente imagina e acredita que a gente está num lugar maravilhoso, a gente libera toda uma neuroquímica, a gente se sente bem, como se a gente estivesse naquele lugar maravilhoso. Mas quando a pessoa começa a sentir medo, de ter medo, como o senhor falou, gatilho,
que pode ser real ou apenas da ordem da imaginação. Pensamento, porque aí o gatilho pode ser até o próprio pensamento, certo? Às vezes pode ser uma situação real, mas pode ser da ordem do pensamento. O pensamento vai promover uma emoção, que é o medo, porque se eu estou com medo de ter medo, ou se eu estou com medo de sentir, já criamos essa emoção medo. E aí, esse medo vai disparar o nosso sistema nervoso autônomo, que vai liberar todas aquelas reações fisiológicas. É importante a gente dar um exemplo agora, usar esse exemplo só para ilustrar um pouquinho isso que você falou, da diferença real, imaginário, ou de um pensamento, seja ele de qualquer ordem. Se a gente joga agora para esse momento o Covid, por exemplo, né, que é real, né, é o contexto, né? Acho que existe uma possibilidade real de contágio e até que se tenha uma vacinação, o que vai realmente diminuir essa epidemia é o contágio geral, desde que seja lento, né, acessível, até que se tenha vacina. Mas até lá vai ter que todo mundo pegar aos pouquinhos, né? Esse é o real. O imaginário é você achar que você está imerso no caldeirão do diabo, né? E aí que você fica imaginando que qualquer coisa que está ali, um copo que você toca, será que aquilo ali é um, né? E o pensamento, talvez, é aquilo que às vezes que pode desencadear o pânico, talvez seja assim, meu filho, ele vai viajar para o lugar tal, que vai encontrar com uma pessoa que vai vir no lugar tal, eu tô morrendo. Meu filho vai pegar essa doença e vai morrer. Pânico. Né? Então, isso é que é o pensamento. Só para ilustrar esses 3 pontos que a gente falou, né? O que pode ser real como gatilho, imaginário, o que pode ser o pensamento levando, né? ao seu gatilho, né? Sim. E a terapia cognitivo-comportamental é isso. Ela ensina a pessoa a entender como a mente dela funciona, porque é incrível. A gente não é ensinado a entender o nosso pensamento. E a gente fica, doutor Felipe, ligado na tomada, no automático. E eu acho que, assim, se for para resumir o que funciona na terapia, é ensinar o paciente a sair do automático. Usar o pensamento socrático. Né? O que é o Sócrates? Filósofo. O cara fazia o quê? Argumentava. Então, quando vier um pensamento como esse que o senhor falou, né? Meu filho vai sair, vai viajar, vai pegar, não sei o quê, e que aí já dispara o sistema nervoso autônomo, a gente ensina ao paciente que não é porque eu tive um pensamento que ele tem que ser real. Eu tenho que refletir sobre esse pensamento. Eu dou um exemplo muito, muito simples, e é uma metáfora. É do avião. A gente está no avião. Imagina que eu sou a piloto do avião, mas o avião são os meus pensamentos. Os meus pensamentos, eu posso ligar ele no automático e pelo padrão da minha maneira de pensar, e aí a gente teria que ter outra live para a gente poder entender. A gente não vai entrar nisso agora. Exatamente. A gente não vai entrar nisso agora, porque a gente ainda quer tema só sobre isso. A gente não vai falar sobre isso agora, porque a gente tem que abrir espaço para o pessoal fazer perguntas. Exatamente. Mas é importante que cada um entenda que nós temos um padrão de pensamento que é construído. E essa pandemia está sendo muito pior para aqueles que já têm um padrão catastrófico. Que aí vai vir o gatilho pelo pensamento. Ela já tinha. Já tinha. A gente tem aí 2 tipos de pessoas nessa pandemia. Aquelas pessoas que já tinham transtornos mentais, seja toque, ansiedade, depressão, seja o que for. E as pessoas que eram light, meditativas, relaxadas, mas que já estão ficando, sabe, elétricas também. Então, esse pensamento automático, que é a repetição de um padrão, eu comparo a um avião, que é programada pelos técnicos.
Só que a gente não é o nosso pensamento, nós não somos o nosso pensamento. Nosso pensamento é um padrão que foi construído. Então, eu tenho que aprender a avaliar o meu pensamento, entender se tem fundamento, e aí eu trazer coisas mais positivas para minha mente. Eu sei que falando aqui, deve ter um monte de gente falando assim, Jaqueline é doida, ela está falando isso, parece muito fácil, doutor Felipe também, a gente sabe que não é fácil, gente, mas é uma construção, né, doutor Felipe? É uma Tem até, você tinha construção. comentado sobre, a gente fala assim, né, de uma forma genérica, mas isso é aplicado de uma forma técnica no consultório, né? Porque falar, tem que descobrir o que quer, não é só assim que faz. Inclusive, você falou da técnica socrática, né, onde você vai, mas por que eu pensei isso? Mas por Vai que eu pensei isso? quebrando, né? Você vai destrinchando, tipo assim, descascando a cebola, tirando as cascas até você chegar no core central, né? E você identificar quais são aqueles pensamentos disfuncionais primários que disparam tudo. Porque é o que você falou, o imaginário, ele muitas vezes ele gera, mas o pensamento imaginário às vezes não é tão simples assim. Às vezes é aí que entra a questão das associações de ideias, uma coisa que leva a outra, e vai tocar lá nos seus complexos mais primordiais, né? E quanto mais inconsciente, quanto mais profundo, e aí a gente está falando até um pouquinho, né, misturando um pouquinho com a psicanalise, né, da psicanálise, Sim, sim. que reversa sobre uma questão semelhante, só que de forma diferente, da técnica diferente. Mas o que a gente faz no consultório é ir debulhando realmente esses pensamentos. Por que isso? Por que eu pensei isso? Mas disso, por que você Sim. pensou aquilo? Até você chegar naquele que é a grande preocupação, aquilo que está sempre pulsando e já existia muitas vezes, né? Já É isso existia. a programação que já existia, né? Que Exato. só foi contribuindo para outras coisas, né? E é É isso que a isso gente mesmo. trabalha na TCC, na terapia cognitivo-comportamental. É tirar o paciente do automático. Mas ele precisa ter esse insight, tem que fazer sentido para ele. Não adianta fazer É, sentido para mim. Tem que fazer sentido para ele. Aí ele sai do automático. Agora, doutor, exatamente. não temos muito tempo. Eu quero que o senhor fale sobre as medicações. Vai, fala pra gente. Só uma complementação rapidinho que a gente tem com relação a esse tratamento, esse é importante a gente colocar, que linka com aquilo que eu falei lá atrás. O pânico é um daqueles tipos de transtorno que a gente identifica o fator externo muito mais intensamente do que a gente vê em outras doenças. E aí, só que o fator externo, ele se conecta com alguma coisa, né? E essa conexão é que gera o sintoma e dispara. Mas é muito importante que a gente tenha esse ponto de vista, tanto na terapia comportamental, do ponto de vista médico mesmo, a literatura médica fala sobre isso, do ponto de vista de outras linhas da psicologia, como a psicanálise, a Sim. existencial, que fala justamente isso. A ansiedade, principalmente essas que ocorrem em ataques, elas estão escondendo alguma coisa, elas estão desviando a Sim. sua atenção, elas tocam você com medo tão primordial, numa preocupação tão primordial, que o seu corpo não vai dar conta, sua mente não vai dar conta de fazer você pensar aquilo. O que ela faz? Dispara uma cadeia de sintomas para que você se distraia e não pense naquilo que é realmente importante. Sim. Daí é ser fundamental a psicoterapia, seja Sim, ela sim, sim. ou não pouco. Mas eu quis conversar com você sobre a TCC, porque a TCC a gente já tem mais, além da Sim, sim, possibilidade sim. da parte cognitiva, que é buscar esses pensamentos, trabalhar também com técnicas comportamentais que vão ajudar a pessoa a controlar a crise, no momento da crise. Né? Sim, Só sim, para a gente sim. passar aqui, para a gente falar um pouquinho dessas técnicas comportamentais, né? Que eu acho que, aliás, a gente podia falar isso junto com hipnose, né? Que eu acho que vai linkar melhor, né? Sim, Então, tá. sim. Deixa eu só fazer uma Seria a anotação aí terapia para vocês. a hipnose cognitiva. Hipnose cognitiva, exatamente. Deixa eu só então fazer uma anotação de medicação, porque eu sei que muita gente fica Eu curiosa. estou olhando aqui, E, 18h45. Estou olhando a pois é, né? hora. Porque Olha só, eu Instagram achei que é estava meia assim, hora. ó. Deu 1 hora, ele pá, acabou. Nem Exato, pergunta, né? nem dá licença. Eu achei que a gente não ia passar de meia hora, olha só. Então, olha só, as medicações, gente, elas são normalmente até 5 do tratamento a nível medicamento, né? Muita gente tem medo de remédio, principalmente quem nunca fez tratamento, e o pânico costuma ser uma porta de entrada. E aí a gente costuma trabalhar com dois grupos de medicações. As medicações constantes são aquelas que vão evitar as crises e e diminuir a intensidade delas, evitar de alongar o espaço das crises, diminuir a intensidade delas, além de diminuir a ansiedade entre crises. Então, essas medicações normalmente são os antidepressivos. A gente tem todo um protocolo de quais tipos de antidepressivos a gente faz,
a gente começa sempre pelos antidepressivos, o menor índice de efeitos adversos, mais tolerabilidade, né? Aí nós temos vários conhecidos, paroxetina, citalopram, sertralina, e temos outras classes também. Nem todo mundo responde de cara ao primeiro que a gente escolhe, e nem todo mundo responde de cara ao antidepressivo de primeira linha. Então, a gente tem protocolo a seguir. Só que a gente também tem que resolver os sintomas de crise, o que fazer na crise. É bem possível que no início do tratamento a pessoa tenha que usar um benzodiazepínico, que é um calmante, né? O mais conhecido é o Rivotril, mas temos o Alprazolam, que é o frontal, Lorazepam, nós temos alguns outros dessa linha, e essas medicações entram como SOS, né? A gente até mantém elas regulares em algumas situações, muitos pacientes precisam delas mais regulares, já que os antidepressivos demoram um tempinho para começar assim, pelo menos de 20 a 30 dias. Né? Isso é muito importante, senhor falar. Sabe por quê? O senhor me socorra, por favor, porque os pacientes, eles começam a tomar os antidepressivos e eles precisam de pelo menos aí 20, 30 dias, de acordo com cada organismo, para começar a fazer efeito. Exato. O que acontece? O paciente passa pelo psiquiatra, o psiquiatra às vezes não tem tempo de explicar isso. Aí o paciente começa a tomar, ele não sente nenhuma diferença, porque não é para fazer diferença. Aí ele diz, eu parei o antidepressivo porque ele não fez efeito para mim. Aí eu fiquei só tomando Rivotril, doutor. Eu estou tomando há 10 anos. Me ajuda, doutor. Exatamente. E aí, 10 anos depois, a pessoa já está num estado praticamente de dependência. Os antidepressivos não causam dependência. Os tarja preta, que são benzodiazepínicos, eles já causam dependência se usa a longo prazo. Só que eles são maravilhosos, eles são super seguros. E para início, meio e fim de tratamento bem circundado, eles são ótimos. Tá? Então, assim, não tem que ter medo do remédio. Tem que ter medo de usar de qualquer jeito, usar a Deus dará, usar porque não sabe conduzir. Né? E outra, psiquiatra não é igual a remédio. O que a gente vê muitas vezes no dia a dia eu fui no médico, aí ele passou um remédio, não me dei bem com ele, eu fui no outro médico. Aí outro médico passou um negócio, também me dei bem. Quer dizer, as pessoas associam como se eu tivesse um único remédio na vida para passar. E se eu não acertei de cara, ele vai em outro, aí começa de novo. E essa peregrinação gasta tempo, e essa pessoa não tem tempo, porque o pânico tem pressa. Né? Isso é uma frase que não pode deixar. Tá? Então é isso que a gente tem que falar um pouquinho. E quanto mais a pessoa migrar de médico para médico, mais complica, porque ela vai perdendo a confiança nos profissionais e ainda dificulta. Eu não sei se o senhor percebe isso, mas eu acredito que sim. A gente nunca conversou sobre isso, mas eu acredito que sim. Quanto mais o senhor, que é médico, conhecer o seu paciente, mais fácil fica para o senhor poder transitar entre as medicações. Tem que explicar isso. Infelizmente, às vezes a gente não tem tempo e às vezes esquece mesmo, porque tanta gente. Mas é impressionante como é que isso faz toda a diferença. Por isso que a gente começa o tratamento com educação. Né? Mas medicação, nesse ponto, não tem muito segredo, mas tem muito mito. E é isso que a gente tem que tomar cuidado. E aí eu queria falar agora, então, para a gente discutir um pouquinho, antes que a gente seja cortado, né? Porque já temos aí sobre 11 hipnose. Minutos. Sobre hipnose, que interessa tanta gente, e é um assunto que veio tanto à tona, né? Nesse momento desse Big Brother, com um hipnólogo conhecido no YouTube, que é o Pion, e aí ele trouxe à tona essa discussão dessa ciência, que é a hipnose, e aí a hipnose é uma mão na roda para tratamento de pânico, né? É muito importante. Vamos falar um pouquinho, então, desse assunto, para a gente poder encerrar, né? Doutor Felipe, eu tenho experiência com pânico de todo tipo. Desde o paciente que já se trata comigo há mais algum tempo, como o paciente que fez uma única sessão de hipnose e ficou bem. É incrível. Sabe por quê? E aí eu falo para o pessoal todo. Porque não é mágica, não é mágica. Por quê? Né? Não tem... Quando a gente trabalha com a hipnose, a gente trabalha no inconsciente. A gente vai lá naquilo que o doutor Felipe falou sobre aquele sintoma que está escondido. Lembra, doutor, que o senhor falou agora há pouco? O sintoma é só uma linguagem. Ele está dizendo assim, olha para mim, me ajuda. O sintoma, na verdade, ele não é inimigo, né, doutor? O sintoma é o nosso amigo, é o nosso salvador. Ele nos ajuda. Aí, a hipnose, ela faz... Ela nos dá ela é uma ferramenta, isso é importante a gente frisar,
A hipnose, ela não é terapia, ela é uma ferramenta Procedimento. terapêutica. É um procedimento, né? Uma outra coisa que eu gostaria de falar aqui, doutor Felipe, que é muito importante, psicoterapia não é uma especificidade do psicólogo. Sabia, doutor? Não sabia, né? Tem outras. Pois é. Ela também ela entra na medicina e na odonto também, né? Não, qualquer pessoa pode fazer psicoterapia, doutor. A psicoterapia, desculpa, tem de hipnose. Não, a hipnose também. A hipnoterapia e a psicoterapia, qualquer pessoa que faça qualquer tipo de trabalho, faça algum curso alternativo, pode fazer. Então, por isso, doutor, eu sempre aproveito na live para avisar as pessoas. O importante, a hipnose, é o Conselho de Medicina, Psicologia, Odonto, Terapia Ocupacional, Fisioterapia. Esses têm um órgão regulador da hipnose. E a psicoterapia, infelizmente, doutor Felipe, qualquer pessoa pode fazer. O cara trabalha com terapia alternativa. Não quero citar nada aqui, tá? Aí ele pode botar lá na porta dele, psicoterapia. Ele só não pode se autodenominar psicólogo. Psicólogo, então, é uma formação específica. Isso. Então, eu vou falar para as pessoas que estão aqui conosco que antes de você começar um tratamento, busque um profissional da área de saúde mental, que tenha uma formação, que tenha todo um conhecimento daquilo que vai, de fato, ajudar o cliente. Porque tanto eu como o doutor Felipe, somos formados somos especializados em hipnose. Só que a gente tem outras ferramentas também. Então, eu quero deixar claro aqui, busque um médico, busque um psicólogo, busque um odontólogo, no caso, ok? Não faça com qualquer pessoa, porque o preço da nossa saúde mental é muito cara, né, doutor? Agora, sim, eu queria, só para a gente poder também não ficar atento aqui com o nosso, para não ser cortado, com relação à hipnose, parece que tem toda uma mística, mas a hipnose não é mística, tá? A hipnose é uma ciência. A gente utiliza de uma técnica que normalmente tem várias técnicas, mas a técnica justamente a gente usa de várias formas de você diminuir um pouco as defesas da mente consciente, para você ter um acesso à mente consciente e poder fazer sugestões, ou acessar determinadas formas de pensamento, ou mesmo fazer sugestões de positividade do tratamento. E aí, só que pelo pânico, você estava falando sobre a hipnose cognitiva, né, que ela tem uma ação muito interessante. Isso. Você explica para a gente um pouquinho como é que funciona, como é que normalmente uma técnica de hipnose cognitiva para tratamento de pânico? A gente faz um trabalho, geralmente quem vem com a queixa das reações fisiológicas, a gente procura, doutor Felipe, é um tratamento de emergência. Como o senhor falou, quem tem pânico tem pressa. Então, o que a gente precisa fazer antes de pensar naquele tratamento, daqueles sintomas que estão lá dentro latentes? A gente procura desensibilizar. O que eu faço? Eu procuro ativar o sistema nervoso parasimpático através de hipnose. E eu tenho até lá no meu YouTube, quem quiser, doutora Jaqueline Franco, eu tenho induções de auto-hipnose que promovem a ativação do sistema nervoso parasimpático, que indução do lugar seguro, esqueci. Relaxamento progressivo, perdão. Relaxamento progressivo. Que é muito importante, porque quando o paciente ele começa a fazer, lembra que o senhor falou que, de certa forma, o sistema nervoso ele fica num nível que ele já fica ativado? A hipnose com o paciente, onde o fator crítico dele está rebaixado, a gente consegue ativar o sistema nervoso parasimpático e ajudar o paciente mais rapidamente do que se fosse uma terapia sem essa ferramenta. Isso é o principal. O parasimpático ele tende a se opor ao simpático. Então, se um está causando tensão, o parasimpático vai causar o relaxamento. E quando a gente faz essas técnicas que você falou, que é relaxamento muscular progressivo e tudo mais, na verdade são técnicas de indução. Quem já meditou é muito semelhante à sensação. Sim. A diferença é que o hipnólogo está conduzindo, né, você nisso, fazendo com que você relaxe naquele ponto, para que você possa aceitar sugestões, sejam elas
nesse nível de estímulos, tudo mais, de relaxamento, ativar os sistemas de uma forma menos defensiva. Então, basicamente, não tem segredo místico nenhum nisso. É um fenômeno natural da mente humana que a gente conduz para o bem do paciente, buscando uma finalidade, né? Que ele ter suas defesas, né? Ele conseguir até mesmo se auto-hipnotizar, né? E isso é possível, gente. Se uma pessoa medita sozinha, ela pode se auto-hipnotizar. A gente sempre fala, doutor Felipe, que na verdade toda hipnose é uma auto-hipnose. Porque imagina quando a gente está conduzindo um cliente, se ele não seguir o que eu estou falando, e aí ele vai estar fazendo uma auto-hipnose sendo conduzido. Mas é uma auto-hipnose. Porque quando eu falo, fecha os olhos, relaxa, é ele que está fazendo, não sou eu. Exatamente. E senão fica parecendo aquele seriado Freud. Não existe mágica. Não é aquilo não existe. Aquilo não é, nós não tem aquele poder, né? Você está ali o tempo todo decidindo sobre o que vai ser feito, você é parceiro no momento. Você só está mais relaxado, menos da defensiva, né? Para isso, você tem que ter a confiança do seu irmão. Não é qualquer um que faz em você. Todo mundo é hipnotizado? Sim, todo mundo é hipnotizado. Todo mundo é hipnotizado por qualquer um? Não. Tem que ser só uma pessoa que realmente tem um vínculo com você que pode fazer. Por isso, é importantíssimo o que você falou sobre você buscar profissionais que você tenha confiança, que tenha gabarito realmente e que possa fazer esse rapport, essa ligação com você. Porque você vai ter muito mais facilidade, inclusive, de entrar em transe, se for necessário. Nem todo mundo que tem pânico vai ter que fazer hipnose. Isso é uma arma que a gente pode usar se for necessário. Tá? Correto. Porque nem sempre é necessário isso. É legal, é bom, mas não é. É como a regressão, doutor Felipe. Eu quero falar aqui para as pessoas que todo mundo que quer fazer hipnose comigo, porque geralmente as pessoas me buscam mais por conta da hipnose, regressão é apenas uma das técnicas dentro da hipnose, gente. Mas eu posso ter os mesmos resultados sem precisar aplicar a técnica da regressão. Eu posso fazer uma desensibilização por metáfora. Todo mundo pode fazer regressão. Assim, liberação de memória é uma das coisas que a gente tem mais preocupação de fazer. Né? Mas isso aí é um tema que é talvez uma live só assim. É só para clarear. Nós temos aqui 30 segundos para se despedir. Eu já recebi aqui a pena. Olha, adorei. A gente tem que repetir, fazer outras vezes. É um prazer ter você comigo aqui. Tá? E espero que todo mundo tenha gostado. Não tivemos tempo para as perguntas, mas podemos responder, né, em box. É só mandar para a gente. Olha. Isso.